Bom, agora a tela de perfis de consumo. Essa é uma das telas mais importantes para a formação do seu cálculo, aquele cálculo que você vai apresentar no final da simulação para o seu cliente. Quando você clicar, vai ter uma tela dessa forma, completamente em branco, e você clica no botão Novo Perfil. E eu vou te explicar aqui cada passo da configuração. Bom, nome do perfil. A gente usa geralmente residência, indústria, fazenda, comércio 24 horas. E por quê? Bom, quando o seu cliente entrar no seu simulador e você perguntar para ele qual é o tipo de padrão do imóvel dele, pode ser que ele não saiba. Ele não saiba o que é um bifásico, o que é um trifásico, e ele não pode ficar na dúvida e voltar, pegar uma conta de luz, ligar para o eletricista e perguntar: o meu padrão é bifásico ou trifásico? Porque se ele fizer isso, você perdeu o cliente. Ele sai do seu site e ele não vai retornar. Então, a gente achou esse formato o mais ideal para tratar esse tipo de situação. Então, eu vou criar aqui agora um perfil chamado residência. E aqui nós temos uns cálculos muito importantes. A margem da potência. O que seria a margem da potência? Por exemplo, se eu preciso gerar uma potência de 1000 para sanar a necessidade do meu imóvel, talvez seja interessante eu gerar 1200 para ter uma margem, entendeu? Se você gosta de apresentar essa margem para o seu cliente no final da conta, você adiciona essa margem aqui. Então, como exemplo, eu vou colocar 20%. Você pode trabalhar com 0% se quiser, se você quer trabalhar com a potência nominal exata, mas a gente sabe que sempre é um risco, porque tem dias com maior sol e dias nublados com menor sol, então essa margem pode ser definida aqui por você. Aqui do lado nós temos a margem de perda, que é a perda de eficiência que o sistema como um todo sempre tem, devido cabeamento, ocorrência de sujidades, enfim, superaquecimento das placas. Tudo isso gera um desgaste. Se você monta uma potência de 1000, dificilmente essa potência vai gerar 1000, né? Usando 1000 somente como um exemplo. Então, se você gosta de trabalhar com essa perda de eficiência, isso vai influenciar no cálculo para fazer essa eficiência retornar em margem de potência. Então, se eu coloquei aqui 20% de perda de eficiência, eu vou calcular 20% a mais, e como eu coloquei uma margem de 20%, ele vai colocar 20 a mais ainda em cima, entendeu? Se você deixar os dois zerados, você vai estar trabalhando com a potência nominal exata para apresentar o cálculo para o seu cliente. Agora, esse ponto, injeção na rede, é o ponto mais importante aqui para a questão do cálculo da taxa do fio B e gera um pouco de dúvida. Porque a taxa, como vocês já sabem, ela é calculada com a energia, de acordo com a energia que você injeta na rede. Então, ou seja, se o seu cliente usa, né, durante o dia, enquanto o sol está gerando, ele usa 30% do que ele produz durante o dia, você marca que ele vai estar injetando na rede 70%. Por quê? O sol, né, durante o dia, está ali batendo no sistema, o sistema está gerando energia, o seu cliente está usando, só que ele só dá conta de usar 30%. Os outros 70%, ou ele vai deixar na concessionária, ou ele vai usar à noite, com ar-condicionado, com chuveiros, etc, etc. Então, geralmente, para uma residência, a injeção na rede é 70%. Mas, por exemplo, e se fosse um comércio 24 horas? Ele vai usar 50% durante o dia, onde o sol está batendo, e 50% à noite, onde não está gerando nada. Então, 50-50, injeção na rede, ele está injetando 50% para usar durante a noite, enquanto o sol não está gerando ali. Enfim, esse é o cálculo. Se você precisar de alguma explicação mais específica para esse ponto, você pode acionar o suporte e a gente te explica melhor. E aqui o tipo de padrão. Então eu sei que em residência é muito comum ser bifásico. Trifásico é algo muito exclusivo de encontrar. Então eu vou marcar aqui como bifásico. Se fosse trifásico, eu marcaria trifásico e vou salvar o perfil. E pronto, nós já temos o nosso primeiro perfil cadastrado. E aqui você vê um resumo: margem de 20%, perda de 20%,
padrão bifásico, e aqui a distribuição da energia, onde 30% é uso e 70% é injetado na rede para depois ser utilizado. E é justamente o que é taxado ali no chamado fio B, tá joia? Eu posso criar aqui um novo perfil, por exemplo, vamos colocar dessa vez indústria, mas como eu disse, eu poderia colocar comércio 24 horas e tal. Então vamos lá, a indústria precisa de uma margem de potência maior, vamos colocar uma margem de 35% e vamos dizer que a perda continua em 20%. Essa indústria, enquanto está gerando energia, o maquinário está todo em funcionamento e à noite essa indústria para, por exemplo. Então, nós vamos colocar que ela consome uns 80% do que ela produz. Então, injeta na rede somente 20%, que é o excedente. E vamos colocar que o padrão é trifásico. Se tratando de uma indústria, geralmente é trifásico. E vamos salvar perfil. E agora nós temos dois perfis cadastrados. Indústria está ali 35% de margem, 20% de perda de eficiência, padrão trifásico e usa praticamente toda a energia que produz. E isso vai refletir no final, lá na taxa do fio B. Bom, finalizamos aqui então o ciclo de configurações ali da parte de cadastros de estados, cidades, concessionárias e perfis de consumo. Então, logo após essa aula, nós vamos entrar ali na parte de equipamentos, que é bem simplesinho, painéis e inversores.